Olá, senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Ah, alguns avisos já de praxe aqui do início das nossas aulas de sempre, né? É, ainda seguimos sem previsão de retorno nas nossas aulas presenciais, especialmente agora com o perigo de uma nova cepa identificada aqui no estado, né? Tivemos essa notícia aí por volta de meio-dia de que foi identificada uma nova variante do coronavírus aqui do nosso estado, então as coisas têm se agravado e eu acredito eu que a saúde municipal e estadual tem aí um retrabalho de planejamento, né? E principalmente agora com o lockdown, né, fica bem mais impossível. Então, seguimos aí sem previsão de retorno de aulas presenciais, mesmo em estilo híbrido, então a gente continua tendo aulas aqui pelo Teams, certo? Ah, A gente já, só para retomar, certo? A gente venceu a primeira unidade do nosso conteúdo programático, tá? Que a gente teve nas nossas duas últimas aulas, né? A primeira aula foi sobre a organização como empresa e a segunda aula foi sobre as perspectivas da organização, certo? Então, hoje, esses dois capítulos compõem a primeira unidade do nosso conteúdo programático. Então, hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo programático, seguindo para a segunda unidade, o terceiro capítulo, certo? A organização como função administrativa. É, eu só queria notar, eu tô com a minha agenda longe de mim aqui. Peraí. Só pegar um papel aqui, porque vocês têm comigo o saldo de uma aula de reposição, né? Que foi da semana retrasada. Então, eu vou aproveitar esse ensejo para eu não esquecer. E eu vou anotar aqui para a gente já começar a programar e possivelmente agendar essa aula de reposição para a próxima sexta-feira, sem ser a sexta-feira dessa semana agora, sem ser depois de amanhã, mas a sexta-feira da outra semana, tá? Essa sexta-feira possivelmente não. Eu já tenho reposições agendadas, né? Foi quase uma semana que eu fiquei impossibilitado de dar aula, por razões aí de saúde. E aí eu vou começar a repor essas aulas com vocês, tá? Para não ficar ninguém no prejuízo, então tá tudo tranquilo. Mais tardar no último sábado, na última sexta-feira, desculpa, desse mês de março agora, que vai ser dia 26, a gente já consegue vencer essas aulas que estavam atrasadas e colocar o nosso conteúdo todo em dia, tá? Então, possivelmente, até lá o final de março, a gente já vai estar ali na metade assim, da metade para o final do nosso conteúdo programático. Isso não deve demorar muito, tá? É... Então, bem, vamos lá. Hoje, o nosso capítulo terceiro, ele fala sobre a organização como função administrativa. Então, no capítulo segundo, a gente abordou a organização enquanto entidade social, né? Se a gente for até parar para olhar aqui, como eu falei para vocês, a gente vê a organização como empresa e as perspectivas da organização, né? A importância das organizações na sociedade, a organização como um sistema aberto, né? Ou seja, isso tudo tem um sentido coletivo. Então, a gente passa, né, a ter não mais esse entendimento na visão social, mas com esse sentido de organização sendo uma das funções administrativas, né? Quer dizer, uma das funções do próprio administrador. Então, para que não fique dúvidas quanto a isso, a gente vai fazer uma revisão muito rápida desses conceitos de administração e de processo administrativo, tá? Então, aqui, primeiro, conceitos básicos, né? A administração e o processo administrativo. Então, apesar de a administração ela ter
passado a ser considerada como uma área do conhecimento, só depois, né, do século XX, a origem da administração em si, como uma área do conhecimento, ela remonta desde a nossa antiguidade, lá nos primórdios da humanidade, né? Já que ela está associada ao processo de tomada de decisões que envolvem dois pontos importantes, que são os recursos e os objetivos. Então, essa atividade ela esteve presente desde os primeiros agrupamentos humanos, que resultaram da revolução agrícola, né? Quando os nossos ancestrais começaram a abandonar esse caráter nômade e passaram a se fixar em áreas definidas. Então, só para a gente poder entender um pouco do sentido disso que ele coloca aqui, Revolução Agrícola, acho que ninguém que deve ter ouvido falar sobre isso. Então, só uma palhinha bem rápida para a gente se situar um pouquinho nessa história. Porque a história da humanidade, como a gente sabe, né, das eras da humanidade, ela começa na pré-história. Então, dentro da pré-história, nós tivemos dois períodos, que foi o período paleolítico e o período neolítico. Então, nesses dois períodos, o homem ele não deixa de ser um homem primitivo em nenhum deles. Né? Então, nesses dois períodos, o homem é considerado primitivo de toda forma. Entretanto, existe uma diferença muito. Eu não vou dizer revolucionária, porque eu acho que é uma palavra muito forte, mas existe uma diferença substancial naquilo que o homem faz, porque no período paleolítico, que foi o primeiro período da pré-história, ou seja, é o período mais antigo da história da humanidade, o homem ele era realmente um nômade, né? Então, para quem não recorda o significado, o nômade é aquele que não tem uma moradia fixa, né? Ele fica ali, passa um tempo num lado, depois vai para o outro, aí passa aqui, hoje ele dorme aqui nesse ponto, amanhã ele vai dormir em outro lugar, né? Realmente, tem até algumas expressões que de forma muito cômica fazem alusão à questão do nômade, aquela pessoa que não tem um lugar fixo, ela não fica parada num lugar, ela está sempre indo de um lado para outro, parando em um lugar, parando em outro, ela não tem um lugar fixo para ficar, para viver, para dormir, enfim, né? Ela não tem lugar fixo para ficar. Então, a principal característica do homem nômade, né, do homem do tempo paleolítico, é exatamente essa, né? É o homem que não tem um lugar fixo para ele ficar, enquanto no período neolítico, o homem ele começa a desenvolver aquilo que ele chama de o senso de propriedade privada. Por quê? Porque nesse período da história da humanidade, o homem estava preocupado com o quê? Com a sua sobrevivência. Era um homem que agia por instinto, ele não é um homem como nós somos hoje, né? Hoje nós temos capacidade de raciocinar, a gente pensa, a gente não age por instinto, a gente não age por sobrevivência. Nós vivemos de forma racional uns com os outros, né? Então, no período neolítico, não é que nesse período o ser humano ele comece a desenvolver esse senso de raciocínio, por assim dizer, mas ele começa a desenvolver em si o senso de propriedade privada. Então, é aquele momento em que ele deixa de ser nômade, ele para de ficar se agrupando em um lugar, no outro dia em outro, no outro dia em outro, e ele se instala em um único lugar e ele diz: esse aqui é o lugar que eu vou morar, né? Claro que não dessa forma, mas assim, para vocês entenderem isso em termos atuais. Então ele para de ficar indo de um lado para outro e ele diz assim, ó, parou, não quero mais ficar andando de um lado para outro, eu gostei desse lugarzinho aqui, é aqui que eu vou morar agora com as pessoas do meu grupo, com a minha família, né? E quando ele faz isso, outras coisas também. Esse senso de propriedade privada, ele não está somente na característica da moradia, por assim dizer, mas isso vai abrangendo também outros aspectos, como por exemplo, a questão
como hoje a gente tem animais, né? Por exemplo, certamente na casa de vocês deve ter um cachorro, um gato, né? Um papagaio, um pássaro, enfim, não sei. Alguns de vocês certamente devem ter algum bicho de estimação na casa de vocês. Mas tem ali também os que a gente chama hoje de agricultores, né? Os donos de fazenda, que tem vários animais ali à sua disposição, né? Que tem o boi, que tem o cavalo, que tem o porco, que tem a galinha, enfim, né? Que cultiva animais, né? E além desse cultivo de animais, que é aí que entra a questão da revolução agrícola, né? Além desse cultivo de animais, é que vai existir a necessidade do homem de sobreviver não só daqueles animais que ele cultiva, né? Porque o homem já matava para comer desde o período paleolítico, né? O homem sempre fez isso. Só que, isso do ponto de vista histórico, tá? A história, segundo o que a história conta pra gente. Então, quando ele faz isso, ele começa a perceber, não, mas eu posso plantar, eu posso pegar essa planta, eu posso pegar essa folha, eu posso pegar essa raiz, esse caule aqui e temperar essa comida que eu estou fazendo aqui. Então ele começa, além de, claro, consumir por si só, né? Então ele começa a cultivar essas plantas, né? Então é a isso que se dá o nome de revolução agrícola também, né? Porque o homem, quando ele começa a ter esse senso de propriedade privada, que ele se instala no lugar, que ele começa a cultivar animais, ele também começa a cultivar plantas, né? Ele começa a ter plantações daquilo de onde ele vai tirar o seu sustento. Então, a administração, ela remonta já desse tempo, né, desse período neolítico da história da humanidade. Então, dentro da literatura, existem muitas definições para essa palavra, para a palavra administração. Mas, na maior parte das vezes, o sentido básico da palavra administração é muito similar. Então, se a gente for levar em conta alguns aspectos, formais e de conveniência, existe uma definição, que é a definição dada por Griffin, que diz o seguinte: a administração é um conjunto de atividades direcionadas à utilização de recursos de uma empresa para que ela atinja seus objetivos de modo eficiente e efetivo. Então, veja, a administração é um conjunto de atividades, entre elas o planejamento e a tomada de decisão, a organização, liderança, controle, né? Direcionadas à utilização dos recursos humanos, financeiros, materiais, de informação, que pertencem a uma empresa, para que ela atinja seus objetivos de modo eficiente e efetivo. E eu acho que certamente eu já devo ter falado com vocês aqui a respeito de eficácia e de eficiência, né? Então, eficiência é fazer bem e corretamente, e eficácia é atingir os objetivos e os resultados desejados. E aí entra um terceiro ponto que a gente não havia conversado, que é a excelência. Então, a excelência é quando você obtém eficácia e eficiência ao mesmo tempo. Então, você consegue atingir excelência quando você tem eficácia e quando você tem eficiência naquilo que você faz na sua empresa, certo? E com relação ao ato de administrar, o Henry Fayol, a gente vai tocar um pouquinho no nome dele aqui, ele descreveu esse ato lá no início do século XX como um processo dinâmico, que é composto de 5 funções que são interligadas e interdependentes. Ou seja, quando eu falo que elas são interligadas, elas se conectam, elas precisam umas das outras, só que elas não são dependentes umas das outras. Quer dizer, elas podem funcionar por si mesmas. Só que, para concretizar o ato de administrar, uma precisa estar ligada à outra, sem uma relação de dependência. É por isso que se fala interdependência. Elas precisam umas das outras, mas não pelo sentido de fazer sentido, ou não, mas não pela questão de fazer sentido, mas pela questão de se colocar no ato de administrar. Eu sei que isso está um pouco confuso,
mas a gente vai entender melhor isso aqui. Eu confesso que eu não estou conseguindo encontrar as palavras certas aqui para poder explicar isso para vocês de maneira mais pedagógica, né? Então, são 5 funções que são interligadas e interdependentes, né? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, que inclusive já estão aqui, inclusive nessa projeção que eu coloquei aqui para vocês. Então, passaram-se quase 100 anos, né? Ou quase não, mais de 100 anos, né? E a gente não conseguiu perceber alterações muito grandes nessa proposição original feita por Fayol. Então, a função previsão ela se transformou em planejamento, organização e controle mantiveram as mesmas denominações, comando e coordenação foram agrupados como liderança, que é muito mais afeta a abordagem atual de gestão de pessoas. Então, para a gente poder entender aqui que a gente vai destrinchar cada uma delas, né, além de outras coisas, mas de forma muito sintetizada. O que seriam essas funções do administrador, segundo o conceito de Fayol? Primeiro, quando ele fala de previsão, né, quando ele coloca aqui planejar. Quando a gente fala de planejar, é eu avaliar o futuro e o aprovisionamento de recursos em função dele, ou seja, que recursos eu preciso ter lá no futuro em função dessa avaliação que eu faço desse mesmo futuro, né? Eu avalio aquilo que eu quero e eu avalio ao mesmo tempo aquilo que eu preciso ter de recursos para concretizar aquilo que eu penso que pode ser feito lá no futuro, certo? Segundo ponto, organização. A organização, ela proporciona tudo o que é útil para que a empresa funcione e ela pode ser dividida em organização material e organização social, né? Eu acho que, assim, dispensa explicações, mas para a gente garantir, né, é um pouco até óbvio quando a gente fala de organização material, né? Eu estou falando de recursos, né? Materiais, equipamentos, enfim. E organização social é a organização das pessoas, né? Dos recursos humanos, a bem dizer, né? A mão de obra propriamente dita e a maneira como ela vai se dispor dentro da organização, né? Terceira função do administrador, né? O comando. O comando é ele justamente que vai levar a organização a funcionar. Então, o objetivo do comando é alcançar o máximo retorno de todos os empregados, né, de todos os funcionários da organização, e isso tendo em vista os interesses globais do negócio. Então, eu traço os objetivos, né, os interesses globais da minha organização, o que eu quero de modo geral com a minha organização, e aí, por meio da função comando, eu, como administrador, tenho que garantir que todos os meus funcionários, que todos os meus colaboradores, meus empregados, me entreguem o máximo daquilo que eles podem entregar em vista, né, desse bem comum que são os interesses globais do meu negócio, da minha organização. O outro ponto é a coordenação. Então, a coordenação ela harmoniza todas as atividades do negócio, né, facilita o trabalho e o sucesso. Além de que ela sincroniza coisas e sincroniza ações nas proporções adequadas, né? E ela também adapta os meios aos fins que eu pretendo ter, né? Então, comando e coordenação, que hoje são vistos, né, na função liderança, que foram agrupados aí como liderança, conforme a gente viu mais cedo, eles trazem todo esse sentido, né? De primeiro momento, você tenta trazer o máximo retorno dos empregados, ao mesmo tempo em que você harmoniza tudo,
né? Você coordena tudo, você separa tudo, você organiza tudo de uma maneira geral e de maneira específica também. E isso vai facilitar o fluxo do trabalho e, por consequência, que esse trabalho seja um trabalho de sucesso, né? E, por fim, o controle, né? E esse controle ele consiste na verificação para eu ter a certificação, para eu ter a certeza de que tudo está ocorrendo em conformidade com o plano que eu tracei, né? As instruções transmitidas e os princípios que foram estabelecidos. E o objetivo do controle é localizar as fraquezas e os erros nesse intuito de corrigi-los e prevenir, evitar que eles aconteçam de novo. Então, a tarefa controle, a função controle, desculpa, ela vai assumir duas facetas, né? Primeiro, eu vou verificar se tudo está em ordem, né? Se garantir que tudo esteja em ordem. E se eu localizar um erro, eu vou corrigir e prevenir, evitar que ele aconteça de novo, certo? Só ver uma coisa aqui. Bom, aí aqui, alguns pesquisadores, eles também consideram outras funções além dessas, né? Como recrutamento, seleção, a comunicação ou tomada de decisão, mas que, na sua essência, eles podem ser considerados parte de outras funções, né? Ou melhor, das outras funções, essas 5 que nós vimos aqui. E aí, embora elas estejam apresentadas de forma separada, essas funções administrativas, elas estão diretamente relacionadas e elas têm uma interdependência muito forte. Isso a gente viu lá em cima, né? E aqui você consegue perceber essas 4 funções de maneira muito visível, né? Que é aqui, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, para a gente destrinchar cada uma delas aqui. Primeiro, a gente fala do planejamento. Só um momento. Então, primeiro, planejamento, conforme está aqui para vocês, né? Que está no verbo planejar, né? Então, aqui, planejamento. Ele define aonde a organização quer chegar no futuro e a forma como ela quer chegar no futuro. Como que ela quer atingir isso? Ou seja, quando eu estou nessa função de planejamento, eu tenho que pensar, tá, eu quero chegar, como eu quero estar daqui a, sei lá, 5 anos? Como eu quero que a minha organização esteja daqui a 5 anos? Eu tenho que pensar nisso. E quando eu penso nisso, eu tenho que pensar também, como eu vou fazer, o que eu preciso fazer, de que forma eu preciso fazer para que eu chegue nesse objetivo, nesse ponto que eu quero, dentro desses 5 anos. Isso é planejamento, né? Então, ele é o início de tudo aquilo que eu vou fazer. E é muito importante frisar isso, especialmente pelo fato de vocês serem administradores. O planejamento, ele é algo importantíssimo e essencial na vida do administrador. Você não consegue fazer nada na sua vida como administrador de forma geral, na sua organização, enfim, você não consegue fazer nada se você não planejar. E às vezes, até os riscos, até aquelas coisas inesperadas, precisam, de certa forma, estar planejadas por nós, né? Ou seja, quando eu faço planejamento, eu já preciso pensar nos riscos. Que riscos ocorrem com isso aqui? Né? Ah, pode acontecer isso aqui e o outro lá. Então, se isso aqui acontecer, que eu posso fazer para diminuir os danos que esse risco pode me causar se ele se concretizar? Isso é planejamento, né? E isso vai estar presente nas vidas de vocês o tempo todo, enquanto administradores, né? Então, não se enganem,
né? Não pensem que as grandes empresas hoje em dia, né, que vocês podem... Assim, o conceito de grande empresa é algo muito volátil, né? Na visão de todo mundo. Ou seja, cada pessoa pode ter um conceito diferente do que é pequeno, do que é grande, quando se fala de organização. Só que, mesmo que você tenha o conceito, para mim empresa grande é isso, para mim empresa grande é aquilo ali, aquela empresa ela não chegou naquele ponto sem planejamento. Porque a primeira coisa que vai acontecer né, ou a sua ação vai dar muito errado, ou você vai começar a não ter recurso para aquilo que você quer fazer. Então, não se enganem, planejamento ele vai estar na vida de vocês enquanto administradores o tempo todo. Então, através desse processo que é iniciado por meio do planejamento, a gestão organizacional ela pode ser direcionada, ou seja, eu consigo tomar o norte para onde eu tenho que ir, né? E isso vai reduzir a possibilidade daqueles improvisos, daquelas surpresas, daqueles inesperados, né? O imprevisto. Ele não vai deixar de existir. O planejamento, ele não anula o imprevisto. E isso tem que ser deixado muito claro aqui, porque às vezes o administrador, ele acaba caindo um pouco no erro de achar que, eu planejei tudo, eu pensei em tudo, e aí não vai acontecer nada de errado. E aí, quando acontece, ele, poxa, mas acho que eu não pensei tudo conforme eu achava. Nem sempre é isso. É porque a gente tem que ter consciência também de que, mesmo que a gente pense que planejou tudo, o imprevisto ele pode acontecer. Então, a função do planejamento é atenuar, é reduzir o risco dos imprevistos. E se eles acontecerem, você de alguma forma, se planejou adequadamente, vai ter um preparo, vai ter alguma forma ali contingencial de lidar com aquele imprevisto. Então, o DAFT ele traz o conceito também de que planejamento significa a definição de metas para o desempenho organizacional futuro e a decisão sobre as tarefas e o uso dos recursos necessários para alcançá-las, né? Depois do planejamento vem a organização, né? Organizar. Então, a tarefa de organizar, ela visa atender a justamente aquilo que foi proposto no planejamento, através da atribuição e do agrupamento de tarefas e a alocação dos recursos necessários. Ou seja, eu já planejei o que eu preciso, né? Não, eu preciso disso aqui, preciso, sei lá, preciso desses recursos, desses materiais, dessas pessoas. Então, ultrapassado o planejamento, agora o meu trabalho eu vou alocar esse recurso aqui, esse material aqui e essa pessoa aqui. Então, a organização é a que vai ajudar você com isso. Então, a organização ela tem como resultado a estruturação organizacional. E com isso, ela vai dividir, distribuir, né, esse trabalho de forma geral a ser realizado. E estabelecendo as relações de autoridade e alocando os recursos entre todas as partes da organização, né, para que se possa atingir esses objetivos estabelecidos. Então, e a organização é justamente a base de tudo que a gente vai estudar durante esse semestre, né? Ah, tem a liderança, que ela não está aqui para vocês, né, mas que está na parte de dirigir. Então, a gente já coloca aqui como liderança. Então, a liderança, ela é você implantar tudo aquilo que você planejou e organizou. E aí você vai procurar fazer isso a partir da influência e da motivação, e não com o uso da autoridade, né? Lembram aquela velha história de que uma coisa é ser líder e outra é ser chefe? Então, é exatamente isso. Às vezes, o que a gente muito vê nas empresas
é exatamente a figura do chefe, né? Porque o chefe é aquele que dá ordem, é aquele que te coage, é aquele que manda, que diz assim, vai fazer porque eu estou mandando você fazer, né? Me obedeça porque eu sou seu chefe, sou eu que mando aqui, a decisão é minha, né? A gente vê muito nas empresas a figura do chefe, o chefe, ele age desse jeito, né? Agora, o líder, ele tem uma figura diferente, porque ele não vai ordenar a pessoa, ao colaborador, que ele faça porque ele é o chefe, ou porque ele está mandando, ou porque o poder de decisão é dele. Mas ele vai liderar, ele vai motivar essas pessoas, ele vai influenciar a pessoa a fazer aquilo que ele precisa que ela faça e fazer aquilo de forma motivada. Ou seja, não do motivo no sentido razão, mas do motivo no sentido ânimo. Né? A pessoa se sente animada, se sente motivada, ela se sente atraída, né, a querer fazer aquilo e não obrigada. Né? Então, existe uma diferença muito grande. Quantas vezes, se eu for olhar aqui para vocês, muitos de vocês aqui provavelmente já trabalharam ou já trabalham ou trabalham, né, em empresas privadas, ou até mesmo no serviço público, né? Não sei se é o caso de algum de vocês aqui, se já trabalharam, se trabalham, enfim. E quantas vezes vocês provavelmente já devem ter passado por essa experiência, né? De, em algum momento, você tá ali e tem uma figura como é que eu posso dizer? De chefia acima de você, e aí você perceber que às vezes ela tá lá e tá te obrigando a fazer uma coisa porque é o chefe, é o que manda, ele tá mandando, eu tenho que fazer, e ele falou para eu fazer porque é ele que manda, e porque o poder é dele, e porque eu sou subordinado dele, eu tenho que simplesmente obedecer e não tenho que questionar, né? Assim como provavelmente vocês já tiveram, talvez, né, a oportunidade de trabalhar com pessoas que motivaram vocês a fazer as coisas, né? E não simplesmente chegar assim, faz aqui porque eu tô falando, faz aqui porque eu quero, e pronto, né? Seja de que motivou vocês aí só, vamos lá, isso aqui é importante, né? Você consegue fazer? Eu lembro que eu já tive muito chefe, muito superior, não vou dizer nem chefe, né? Mas eu já tive muito superior assim, que dava prazer em trabalhar, né? Que é aquela pessoa que chegava assim para mim, mesmo sabendo que mandava em mim, que sabia que eu não podia nem questionar, que eu não podia dizer não, que eu não podia contrariar ou me eximir de querer fazer alguma coisa que ela me pedisse, né? Mas chegava assim com aquela voz assim, com aquele tom de voz tão tranquilo e tão convidativo, sabe? Da pessoa chegar na minha mesa assim, Bruno, você tá ocupada? Às vezes eu até poderia dizer que tá, mas tô, mas o que é? Pode falar. Não, eu queria que você pudesse fazer isso aqui assim, assim, assim para mim. Você pode fazer para mim? Então existe uma diferença muito grande, né, entre você dizer, faça isso aqui e você dizer, você pode fazer isso aqui para mim? Por favor, por gentileza, enfim, né? Essa diferença é, que além de ser gritante, né, ela ainda é muito visível no mercado de trabalho hoje, né? E por fim, né, a última função, que é a função de controlar, né, que é o controle. Então, a função controle, ela envolve acompanhar, monitorar e avaliar o desempenho geral da organização. E ela vai, quando for o caso, corrigir esses rumos, né? Ou seja, se a função controle percebe que tem alguma coisa fora do lugar, que algo está saindo do planejado, intencionalmente ou não, né? É a função controle que vai colocar essa coisa na ordem, né? Na direção daquilo que foi planejado lá no começo. Então, atualmente, o uso de tecnologias de informação proporciona uma ferramenta muito importante adicional para isso. Porque o uso desses sistemas que estão cada vez mais integrados e direcionados a obter esses dados em tempo real,
faz com que a maioria das organizações e a maioria das decisões administrativas ganhem esses sentidos de qualidade e de agilidade, certo? Então, segundo o Chiavenato, o processo administrativo ele tem que apresentar algumas características, ou seja, ele precisa ser cíclico e repetitivo. Cíclico da palavra ciclo, né? Então, ele precisa, o processo administrativo ele tem que ser um processo permanente e cíclico. Cada ciclo ele tem que ser completado e repetido continuamente, né? De forma a representar uma fonte de melhoria contínua. Ou seja, o processo administrativo ele não deve ter fim, né? Ele tem que ser não finalizado, mas completado e repetido. Completado, repetido, completado, repetido. Ou seja, ele não tem um momento de parar. Ele tem que ser um ciclo que encerra e que inicia de novo, né? Repetitivamente, várias e várias e várias vezes, né? Outro ponto. O processo administrativo ele precisa ser interativo, porque a função administrativa precisa interagir com as outras, né? E isso vai estabelecer algumas influências mútuas, ou seja, sabem aquela história do princípio de separação dos poderes? Né? A gente sabe que existem três poderes hoje, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. Então, dentro do direito existe algo chamado princípio de separação dos poderes, para quem por acaso não saiba, né? Que fala que um poder não interfere no outro, mas um controla o outro, um tem uma função que é interdependente do outro, e os três, de forma interdependente, existem entre si de forma harmônica. Ou seja, o legislativo cria, o executivo executa, o judiciário fiscaliza o cumprimento daquilo que está sendo executado, né? E um não invade o espaço do outro. Os três são importantes. Eles interagem entre si e eles influenciam uns aos outros, sem invadir o espaço do outro. Isso é interação. E a função administrativa, o processo administrativo, ele tem que ter essa característica. Ele tem que ser interativo. A função planejamento, ela tem que influenciar a organização e vice-versa. Assim como tem que interagir com a organização, tem que interagir com a liderança, tem que interagir com o controle, né? As funções administrativas, elas têm que interagir e influenciar entre si mesmas, tá? Outro ponto é que o processo administrativo ele tem que ser iterativo, tem uma diferença aí, né? Ou seja, o processo administrativo ele é incremental. Então, ele vai formar uma trajetória que é sujeita, né, a ajustes, correções, avanços, recuos, né? Então, dentro do processo administrativo, vai ter momentos em que você vai precisar mexer alguma coisa, corrigir algo aqui, corrigir algo ali, né? Momentos que você vai ter que avançar, que você vai ter que recuar. Então, o processo administrativo é algo que realmente incrementa, como a própria palavra sugere, a rotina do seu trabalho e daquilo que você faz. E ele precisa também ser sistêmico. Então, o processo ele não pode ser analisado pelas suas partes isoladas. Ou seja, eu não posso analisar o processo administrativo só pela organização, ou só pelo controle, ou só pelo planejamento. Eu tenho que analisar a totalidade. Então, para eu entender uma função, eu preciso entender o interrelacionamento que existe entre essa função e as outras três. Certo? Aí aqui temos, né, as funções do processo administrativo. Primeiro, planejamento, né? É a definição das metas de uma organização, a estratégia global e a hierarquia que é abrangente dos planos, né, para integrar e para coordenar essas atividades. Organização é a definição das tarefas que vão ser feitas, quem deve fazer, como eu vou agrupar essas tarefas, quem se reporta a quem e onde as decisões têm que ser tomadas, né?
A liderança, ela abrange a motivação dos funcionários, a direção das atividades dos outros, né? A seleção do canal de comunicação mais eficaz e a solução de conflitos que, porventura, possam existir entre os membros, né? E o controle, que é aquele que vai envolver o processo de monitoração, de monitoramento dessas atividades, para garantir que elas sejam realizadas conforme o planejamento e que seja feita a correção de algum desvio que possa prejudicar o planejamento e a execução daquilo que se foi planejado, certo? Então, embora todas as funções desse processo administrativo sejam de igual importância, a gente tem que ver o foco voltado para a organização. Então, vocês vão ver em outras disciplinas do curso, né, essas outras funções, né? A parte de planejamento, a parte de liderança, a parte de controle. Vocês vão ter oportunidade, vocês já tiveram, estão tendo ou terão ainda oportunidade de estudar sobre cada uma dessas funções. Mas aqui a gente vai focar os estudos na função organização, certo? Então, função organização. Então, entre as funções do administrador, a de organizar, ela representa um dos maiores e dos mais complexos desafios. Então, o conjunto de ações e decisões a serem tomadas, ela carrega uma dose muito grande de incerteza, de risco, justamente por conta dessa dificuldade muito grande de antecipar um futuro que é cada vez mais imprevisível. Então, perceba que quanto mais o tempo passa, quanto mais as coisas vão mudando no mercado organizacional, tudo vai se tornando cada vez mais imprevisível. Por quê? Porque as empresas estão cada vez mais abertas ao novo. E o novo sempre tem uma característica de imprevisibilidade. E as empresas têm que estar prontas para isso. Então, é fundamental eu formar na minha organização uma base sólida e eu compreender muito bem os conceitos principais e de que forma nós podemos estabelecer métodos ou processos que sejam aqueles que sejam os mais eficientes e mais adequados, né? Então, aqui a gente tem o processo, está um pouco confuso, mas não está errado não, tá, gente? É o processo de organização da organização, tá? Então, esses princípios, os princípios básicos do processo de organização, eles não são novidade. Então, lá no início do século XX, o Henri Fayol apresentou uma visão abrangente da organização, avaliando e procurando a melhor maneira de organizá-la. Então, ele colocou a administração numa posição central, e isso quebrou um pouco do paradigma do Taylorismo e do Fordismo, porque nesses paradigmas, o foco ele estava quase que exclusivamente na produção. Então, nesse conceito do Fayol, a produção ela sai da posição central e dá lugar para, né, a administração propriamente dita. E outra contribuição que é muito relevante é a de Max Weber, que através desse conceito dele de burocracia, ele traz esse algo novo, que também contribui para o sentido do que Henri Fayol fala. Então, apesar do termo ter adquirido uma conotação negativa, né, por causa da morosidade e da ineficiência dos processos administrativos, na realidade, a burocracia significava exatamente o contrário. Então, para o Weber, a burocracia ela é a organização eficiente por excelência. E para conseguir essa eficiência, ela explicava nos mínimos detalhes como as coisas deviam ser feitas. E, de certa maneira, todas as organizações ainda se utilizam dos mesmos princípios formulados, né, por esses dois pioneiros e por aqueles que os seguem, né? Então, a atividade de organização ela também é um processo de tomada de decisões. Então, como dividir o trabalho, como atribuir responsabilidades, estabelecer mecanismos de comunicação e de coordenação, também são decisões que precisam ser tomadas, né? E o final
o resultado final desse processo, é o desenho ou o projeto da estrutura organizacional. E aí a gente tem aqui a questão da divisão do trabalho, né? Então, a divisão do trabalho, ele é o processo de dividir uma tarefa em partes mais simples. Então, lembram da história? Não sei se não foi para vocês que eu expliquei, né? Foi numa outra turma que eu falava sobre a questão de uma fábrica de agulhas. Né? Imagina vocês, uma fábrica de agulhas, não, de alfinetes, desculpa, em que você tinha uma única pessoa, um único funcionário, que em uma jornada diária de trabalho produzia um número X de alfinetes, mas ele fazia tudo do começo ao fim, ele produzia o alfinete sozinho. E uma outra fábrica que tinha 10 funcionários para produzir alfinetes, mas cada um fazia uma coisa. Um pegava o plástico, outro colocava ali a agulha, outro dava forma ali ao alfinete. Ou seja, quem será que produz mais? Aquela pessoa sozinha ou as outras 10? Então, a organização é exatamente isso, né? A divisão do trabalho. É dividir essa tarefa, que é criar, que é confeccionar esse alfinete, né, em partes mais simples. Então, isso permite às organizações um ganho de eficiência e também a possibilidade de realizar objetivos mais complexos. E em praticamente toda atividade humana existe alguma espécie de divisão. Mas isso é mais nítido no trabalho. Agora, por exemplo, quando vocês fazem trabalhos aqui em grupo, né, que os professores pedem de vocês, o que acontece? Vocês dividem entre si, né? Então, tem um que vai pesquisar, tem um que vai digitar o trabalho, tem outro que vai imprimir, outro vai apresentar, outro vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, ou seja, é uma divisão de trabalho. Isso é natural, né? Então, em quase todas as atividades cotidianas, sejam elas pessoais, profissionais, organizacionais, a divisão do trabalho está presente, né? Então, com ela, a gente tem um melhor aproveitamento dos recursos. E basta a gente olhar ao redor para perceber o quanto isso é comum para a gente. A gente divide o trabalho e nem percebe, né? Então, bora fazer uma faxina em casa. Então, eu vou varrer, o outro passa pano, o outro vai lavar o banheiro, o outro lava a louça, né? O outro vai ali lavar a calçada, enfim, é dividindo tarefas. Isso é comum nas nossas vidas, né? Então, essa é a grande ideia da divisão de trabalho, né? Você divide tarefas para que você atinja um objetivo muito mais rápido e com maior eficiência, né? E aí, definição de responsabilidades, né? Identificadas essas atividades ou os blocos de trabalho, eu passo a definir responsabilidades. Então, essas significam que as pessoas possuem obrigações e deveres para a realização daquelas tarefas. Então, o conjunto de tarefas sob responsabilidade de uma pessoa define um cargo, né? Que é comum você ver um cargo, você vê um encarregado de estoque, você vê um supervisor de vendas, você vê um gerente comercial, você vê um chefe de departamento financeiro, enfim, né? Então, algumas observações sobre os cargos, né? Eles representam a menor unidade de trabalho de uma estrutura organizacional. Eles podem ter um único ocupante ou um número diverso de ocupantes, né? Eles têm títulos que geralmente remetem à tarefa principal do ocupante, né? Um presidente, uma secretária, um assistente de produção, um diretor de marketing, né? E a relação de responsabilidades define a descrição do que é aquele cargo, né? Além da definição de autoridade. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês do trabalho de pesquisa, não tem muitas vezes a figura de um líder ou a figura de um chefe, né? Então, as tarefas elas são distribuídas entre o grupo pela conveniência, né? Ou por afinidade. Então, está todo mundo no mesmo patamar. Só que nas organizações não funciona desse jeito. Então, depois dessa divisão do trabalho, eu preciso estabelecer esses níveis de autoridade, né? Para as pessoas, para as unidades ou para os blocos de trabalho. Então, a autoridade ou essa autoridade formal,
ela é definida como a força para alcançar os resultados desejados, que é outorgada, ou seja, que é concedida pela hierarquia formal e pelas relações de subordinação. Né? Então, primeiro, a gente tem aqui a autoridade investida nas posições organizacionais, a autoridade aceita pelos subordinados, né? E na hierarquia vertical, a autoridade flui de cima para baixo. Então, primeiro ponto, autoridade investida nas posições organizacionais. Então, a autoridade ela deriva da posição ocupada e não pelas condições ou pelas características pessoais. Né? Outro ponto, a autoridade ela é aceita pelos subordinados. Então, são os subordinados que vão legitimar essa autoridade do superior quando eles aceitam essa subordinação. Né? E na hierarquia vertical, a autoridade flui de cima para baixo. Então, as posições no topo da hierarquia, elas têm mais autoridade formal do que as posições inferiores. Né? É o que acontece na maioria das empresas. Você tem o presidente, você tem o diretor, você tem o supervisor, você tem o encarregado, né? Tem o gerente, aí tem lá, enfim, você vai descendo de níveis, né? Vai daquele que manda mais, como a gente costuma dizer, né? Até aquele que manda menos. E aqueles que não têm poder de mando nenhum, que são, de fato, colaboradores operacionais que vão somente executar as ordens que advêm dessa autoridade, dessa hierarquia vertical. Senhores, para a aula de hoje, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação, alguma contribuição para a aula? Vocês estão com o microfone liberado, tá? Só pra, caso você queira desmutar para falar alguma coisa. Ah, tá. Tinha digitado já. Pronto. Então, ó, nossa aula de hoje... deixa eu só ver aqui que alguém... Foi bem explicativa, menos mal. Então, acho que hoje deu para ser mais pedagógico com vocês, com um pouquinho mais de calma, né? Então, ó, hoje eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Apesar de que, assim, ainda são 7h30, mas eu acredito que deu para a gente ter uma aula bem pedagógica. Eu acredito que vocês tenham entendido tudo o que eu precisava passar aqui por hoje, tá? Lembrando, eu ainda tenho uma aula de reposição com vocês, tá? Não esqueci disso. E eu vou agendar essa aula de reposição possivelmente para a próxima sexta-feira, no caso, dia 19. Mas eu vou confirmar isso com vocês na semana que vem, tá bom? Para não deixar vocês aí voando. De repente, vai ter, não vai ter. Eu vou confirmar com vocês isso na próxima semana ainda. Provavelmente até a próxima aula eu confirmo se a gente vai fazer essa reposição no dia 19, tá bom? E, senhores, é isso. Muito, muito, muito obrigado pela paciência de vocês. Eu espero que vocês tenham, de fato, absorvido, aprendido sobre a aula de hoje. E qualquer coisa, estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês aqui na equipe. Manda mensagem aqui que a gente vai respondendo, trocando ideia. E boa noite a todos, um bom descanso. Cuidem-se, por favor, que esse coronavírus aí, infelizmente, está se agravando. Então, mantenham os cuidados, não relaxem nos cuidados. E é isso. Precisando, estou por aqui. Então, boa noite a todos e até a nossa próxima semana. Beleza, professor. Boa noite aí.